Joel 2, 28 até o 32. Nós vamos fazer a leitura desse texto, para em seguida nós iniciarmos essa jornada pelo entendimento sobre o Espírito Santo. Vamos ler, eu quero pedir que você fique de pé, para nós lermos juntos. Eu queria que você lesse junto comigo esse texto, todos nós pudéssemos ler ao mesmo tempo. Joel 2, 28 a 32. Podemos? Vamos ler. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Deus, eu quero rogar ao Senhor que nos acompanhe nesse tempo. Nosso objetivo é muito claro, é que a gente compreenda quem é o Espírito Santo e a importância que tem para a igreja e para a nossa vida pessoal, entender, compreender quem é essa pessoa que às vezes é tão escanteada e tão pouco falada em igrejas. Que o Senhor nos abençoe e que seja para nós não apenas um aprendizado intelectual, mas que seja uma oportunização de transformação de vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Falar sobre o Espírito Santo não é algo muito simples, né? A doutrina do Espírito Santo é uma doutrina bem complexa, e eu, na verdade, quando comecei a preparar esse esboço, eu me senti mais um professor de teologia sistemática do que um pastor para pregar num culto. Então tive que refazer o esboço, eu tirei muitas coisas, deixei aquilo que é essencial, mas o que é essencial ainda é muito. Por isso eu quero compartilhar nos grupos, né, o PDF desse sermão, para que os irmãos possam ter a oportunidade de, em casa, estudarem, lerem os textos que nós não vamos poder ler aqui com os amados. Falar sobre o Espírito é bem complicado, no sentido de que já existe uma cultura pré-determinada que nos leva a uma certa compreensão acerca de quem é essa pessoa da Trindade. Para vocês terem uma ideia, nós nos referimos ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. É como normalmente as pessoas se referem. Mas esse termo terceira pessoa, que é um numeral ordinal, ou seja, coloca em ordem, ele transmite uma ideia errada sobre o Espírito Santo. Porque ele indica uma ordem ou uma hierarquia. Então, quando eu digo terceiro, é como se houvesse um primeiro que é mais importante, um segundo importante, mas o terceiro lugar ficou com quem? Com o Espírito. Então, quando eu digo terceira pessoa, parece que é uma pessoa menor, uma pessoa menos importante, ou aquela que vem depois. E isso não reflete o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Na verdade, você pensar dessa maneira é bem equivocado, inclusive no que diz respeito à primeira menção do Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no início, o que é que fala? Do princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, a primeira pessoa da Trindade a ser nominalmente citada não é nem o Pai e nem o Filho, é o Espírito. Então, daí nós vemos a dificuldade que nós temos em compreender o Espírito. E quando eu pensei num tema, eu pensei nesse tema, igreja, a comunidade do Espírito, sabendo que a comunidade do Espírito é a Trindade. Em termos essenciais, existenciais, divinos,
a comunidade do Espírito é o Pai e o Filho. Mas eu quis colocar esse nome para enfatizar com vocês a necessidade que nós temos de compreender que o Espírito, ele age dentro da vida do cristão individual e dentro da comunidade. Então, a igreja é um espaço da ação do Espírito. Por isso, esse termo que nós estamos estudando, essa série, chamada Igreja, a Comunidade do Espírito. E por que é importante falar sobre esse tema? Primeiro, queridos, para evitar extremos. Parece que quando a gente está tratando sobre esse tema, a gente fica logo com medo de virar pentecostal, né? É um medo que, sinceramente, eu não tenho, dada a minha reflexão bíblica, histórica, sobre o movimento pentecostal e sobre a própria Escritura. Então, eu não tenho esse medo. Falar sobre o Espírito é coisa de pentecostal. Lé do engano. Grandes homens da igreja, grandes doutores da igreja, os grandes reformadores e outros puritanos, eles falavam muito sobre o Espírito Santo. Então, nós queremos evitar os extremos. Que extremos são esses? Primeiro é o extremo do pentecostalismo. Para mim é um extremo. Existe uma série de interpretações e compreensões profundamente equivocadas sobre o Espírito dentro do pentecostalismo. Mas também eu quero evitar o extremo do tradicionalismo, daquela visão de que as coisas funcionam à parte e até mesmo sem a necessidade da intervenção do Espírito. E o que eu quero nisso tudo não é encontrar um meio termo, metade pentecostal e metade tradicional. É como se eu tivesse que encontrar ali o peso que, equilibrasse os dois lados da balança. Na verdade, eu não quero encontrar um meio termo. O que eu quero, aí, o propósito, é construir uma convicção bíblica sobre quem é o Espírito e qual é a obra que o Espírito realiza. Independente de ser pentecostal ou tradicionalista, de que temos esses extremos, o que eu não quero não é, eu preciso aprender com o pentecostalismo, eu preciso aprender com o tradicionalismo, eu pego o melhor do pentecostalismo, o melhor do tradicionalismo, eu junto tudo na minha convicção sobre o Espírito. O que eu quero é a Bíblia. O que eu quero é uma reflexão bíblica sobre quem é o Espírito. Então, o que eu quero é ser verdadeiramente bíblico acerca da pessoa do Espírito Santo. E, diante disso, existem alguns equívocos muito comuns no que diz respeito ao Espírito Santo. Talvez um dos equívocos muito comuns e muito modernos sobre a pessoa do Espírito é atribuir ao Espírito Santo aquilo que é puramente emocional e mental. Então, o Espírito trabalha onde? Na emoção. É como se o Espírito não trabalhasse no intelecto. É como se ele não trabalhasse na vontade. É como se ele não trabalhasse na inteligência. Essa semana eu vi uma dessas cantoras gospel falando, não, porque eu estava numa oração e eu senti que o Espírito me levou a produzir determinados sons. Som, qualquer coisa. E a gente considera isso, essa vontade de produzir sons ininteligíveis, incompreensíveis como a ação do Espírito. Não necessariamente. Então, existe uma tendência hoje, principalmente dentro daqueles meios mais pentecostais, de atribuir ao Espírito Santo tudo que é emocional e tudo que é mental. Então, se a pessoa está ouvindo uma voz, isso é o Espírito. Pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma paranoia também. Então, mas a gente tem essa tendência de fazer esse tipo de atribuição. E nisso, nessa visão, vão se enquadrar grande parte do movimento pentecostal, se enquadra dentro dessa visão, que a ação do Espírito ela é emocional, e quase a totalidade, a totalidade do movimento neopentecostal, que eu nem considero cristão genuíno. Então nós temos essas pessoas, dentro do tradicionalismo dentro do pentecostalismo mais tradicional, que vem a ação do Espírito nessa questão da emoção, do aspecto das compulsões mentais, chegando ao nível dos neopentecostais, que são coisas assim indizíveis, incompreensíveis
e ridículas do ponto de vista bíblico e até mesmo humano. Também tem outra questão, outro equívoco no ensino sobre o Espírito, é aquilo que eu chamo de dependência paralisante do Espírito Santo. É como se a Bíblia ensinasse que se o Espírito não mexer, não orientar, não conduzir, a gente não pode fazer nada. Quer dizer, a gente fica aguardando um impulsionamento do Espírito para fazer aquilo que nós já somos exortados pela Bíblia a fazer. Não, eu estou esperando o toque, a orientação do Espírito, para evangelizar o meu marido, para evangelizar o meu filho. A Bíblia já não diz para você fazer isso? Está esperando o quê? Então, tem essa figura mística, né? De que nós só fazemos, ou que o Espírito só age em nós por intermédio do impulsionamento. Como se o ato de eu desejar evangelizar já não fosse uma ação do Espírito na minha pessoa. O ato de colocar diante de mim um incrédulo já não fosse uma oportunização do Espírito. Não, mas tem que vir aquela emoção, aquele comichão, aquela quase linguazinha, né? Aquele balbucio falando e tal. Então, essa é uma visão profundamente equivocada do ensino sobre o Espírito. E outro ensino equivocado sobre o Espírito é que o Espírito, quando age de maneira poderosa e radical. Então, quando nós vimos que a ação do Espírito é quando o cara cai no chão, é quando ele rola, é quando ele sobe pela parede, é quando ele começa a voar. Ali é movimento espiritual. Ali é o poder de Deus. Não é assim que a gente ouve? Ali é a manifestação do poder, porque houve cura, houve isso, houve aquilo outro e tal. E quando essas manifestações não ocorrem, nós não acreditamos que de fato há um mover do Espírito Santo, o que é um ensino contrário ao ensino da Escritura. Muito errado do ponto de vista bíblico. O Espírito, ele não age apenas nesses atos de poder e intervenção sobrenatural. Na verdade, a obra mais comum do Espírito é aquela obra que ela é contínua, mas é humilde. A gente vê a conversão de Paulo. Lembra a conversão de Saulo a caminho de Damasco? Apareceu uma luz do céu, ele caiu, ficou cego, recebeu uma revelação do Senhor. Isso é a manifestação do Espírito. E os milhões de pessoas no Novo Testamento se converteram sem ter essa experiência. Então, o Espírito age não apenas dessa maneira espetacular. Ele age também nas pequenas coisas da nossa vida. Quando a sua mulher exorta você sobre um pecado que você tem, quando o seu marido exorta você de um erro que você está cometendo, quando o seu filho ele fala sobre algo que você tem que mudar, é o Espírito também agindo. Então nós temos essa visão de que o Espírito ele age, quando ele age, é arrombando tudo, é derrubando as coisas, é tirando tudo do lugar. Não é assim. Tá certo? Não é assim. Lembra de Elias na caverna? Veio o terremoto, veio a coluna de fogo. Onde é que Deus estava? No cício suave, no vento calmo, no silêncio. Mas o Espírito Santo, ele age em todo momento da vida do cristão, mesmo que seja um mover silencioso. E durante a história da igreja, e até mesmo hoje, nós tivemos algumas concepções equivocadas sobre quem era o Espírito Santo. Nós hoje acreditamos, nós como crentes batistas, e claro, as igrejas evangélicas cristãs de verdade, as igrejas que não proclamam a fé trinitária, Pai, Filho e Espírito, elas não são igrejas cristãs, tá certo? Mas durante a história da igreja, nós temos aí dois movimentos, praticamente, que iam contra a noção que nós temos hoje da Trindade. O primeiro eram aqueles movimentos que negavam a personalidade do Espírito. O que era isso? Eles diziam que o Espírito não era uma pessoa. Como o Pai, como o Filho, são pessoas distintas. E alguns movimentos da história da igreja
acreditavam que o Espírito não era uma pessoa, mas era um tipo de força ou um tipo de influência divina. Nós temos o monarquianismo ou adocionismo nos séculos 2 e 3, o arianismo no século 4, o socianismo no século 16 e século 17 e o unitarismo ou unitarianismo no século 18 e século 19. Então, esses movimentos, eles negavam que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Seitas, né? Heresias. Outros, eles negavam ou deturpavam a Trindade. Eles acreditavam em 3 pessoas, mas não necessariamente 3 pessoas distintas. Por exemplo, um movimento que ficou muito conhecido lá do século III, o chamado sabelianismo, ou como alguns chamam de modalismo, eles negavam a Trindade. E pasmem, é a crença mais comum que as pessoas hoje têm sobre a Trindade. Muitos entendem a Trindade da maneira de Sabélio, chamado modalismo, que é uma heresia, sem saber. Vou explicar. Vou dizer como é que é essa crença, vamos ver se você acredita assim. Tomara que não. Sabélio acreditava o seguinte, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus, ele se revela como Pai Criador. No Novo Testamento, nós vemos Deus se revelando como Jesus o Cristo. E a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós vemos Deus se manifestando através do Espírito. Isso é uma heresia chamada sabelianismo. É como se fosse uma unidade. Não existem 3 pessoas, mas uma pessoa só que se revela de 3 maneiras diferentes. Isso é uma heresia. Não sei se você pensa assim, tomara que não. Se você pensa, dispense. Pronto. Então, nós tínhamos o sabelianismo ou modalismo, que era no século III, e o macedonianismo no século IV, que também não entendia que o Espírito era uma pessoa independente do Pai e do Filho. E na atualidade, nós temos 2 grupos principais que são contrários à ideia que nós cristãos defendemos sobre a Trindade, que é o mormonismo, que é uma seita politeísta, já que o mormonismo acredita que existem vários deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses diferentes. Isso, claro, é uma heresia. Então, o Espírito Santo é um Deus distinto do Pai e do Filho. Nós defendemos que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Eles dizem que existem 3 deuses diferentes. Na verdade, dentro da teologia mórmon, existem milhares de deuses. Inclusive, os mórmons acreditam que eles, no futuro, se tornarão também deuses. E outro também muito comum, que negam a Trindade, são os testemunhas de Jeová, para quem o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força. Eles não acreditam na personalidade ou pessoalidade do Espírito Santo. Então, essas são concepções que nós precisamos rejeitar por completo. Não é a nossa crença, não é a nossa fé. Nós não acreditamos nessas doutrinas defendidas por mormonismo, pelo testemunho de Jeová. Nós não acreditamos e não defendemos. Mas quem é para nós o Espírito Santo então? Qual é a visão que nós, crentes, devemos ter sobre o Espírito? A Confissão de Fé Batista de Londres, escrita em 1689, no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade, faz uma definição muito ortodoxa e muito correta sobre a pessoa de Deus, a pessoa da Trindade e especificamente sobre o Espírito Santo. Diz assim a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, abre aspas, em seu ser divino e infinito há 3 subsistências, o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente,
O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Então, se você quer compreender bem o Espírito Santo, eu convido você a ler a Declaração de Fé Batista de Londres. Lá vai estar bem explicado e defendido aquilo que nós acreditamos sobre o Espírito. Nós falamos muito sobre o Pai, falamos muito sobre o Filho, mas nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo. E nós queremos então, agora de uma maneira muito breve, eu vou chamar a atenção para alguns textos, né? E como eu falei, eu vou compartilhar o esboço para que os irmãos possam ler os textos em casa, já que nós não vamos ter tempo de fazê-lo. Então, como eu posso, discordando de movimentos como o mormonismo e as falsas testemunhas de Jeová, e desses outros movimentos heréticos que negam a divindade e a personalidade do Espírito, como eu posso olhar para a Bíblia e descobrir que ele, além de ser uma pessoa, é divino? Primeiro, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele possui atributos pessoais. Isso é, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre o Espírito, ela fala sobre o Espírito como uma pessoa, não como coisa, não como parte divina, não como emanação divina, não como sentimento divino ou energia divina. Os atributos que a palavra de Deus usa para o Espírito são atributos que tratam o Espírito como uma pessoa, assim como eu e como você. Ele pensa, 1 Coríntios 2, 10 a 11 e Atos 15, 28. O Espírito, segundo Isaías capítulo 63, versículo 10, e Efésios capítulo 4, versículo 30, ele pode ser entristecido. Eu nunca vi uma força ficar triste, você já viu? Ah, esse mês eu não paguei a luz lá de casa, ela está tão tristinha, ela está tão cabisbaixa, ela está tão apagada. De fato, se não pagar, ela fica apagada mesmo. Quer dizer, a gente usa esses termos para nos referirmos a pessoas. Pessoas pensam, pessoas se entristecem, pessoas amam. Romanos capítulo 15, versículo 30. Então, o Espírito é visto como o Espírito que ama. E muito interessante, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, vai dizer que o Espírito possui vontade. Energia não possui vontade, força não possui vontade. O Espírito, ele deseja. Diz esse texto que ele distribui os dons espirituais conforme aquilo que ele quer. Quem é que quer? Pessoas têm desejo, pessoas têm vontades. Então, sempre que a Bíblia fala do Espírito, vai falar do Espírito e se tratando de atributos pessoais. De pessoa, é uma pessoa. Segundo, quando a Bíblia ela vai falar sobre o Espírito, ela vai falar em termos de atributos ministeriais, ou seja, a maneira como o Espírito age, o que ele faz, demonstram que ele é uma pessoa. Por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, 21, diz que foi o Espírito que inspirou as Escrituras. Quer dizer, toda a palavra de Deus é obra do Espírito Santo. Foi ele quem capacitou, inspirou, orientou todos os autores da Escritura. Em João capítulo 14, versículo 26, o Espírito é quem ensina. Romanos 8, 14, o Espírito é o guia. Atos 8, 29, Atos 13, 2, o Espírito ele fala. Força não fala, energia não fala. João 16, 8 a 11, o que o Espírito faz? Ele convence as pessoas. E ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito, ele convence as pessoas. João capítulo 3, versículo 5, ele regenera o pecador. João capítulo 14, versículo 16, ele conforta as pessoas.
João 15, 26, ele testifica, lembra? Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 26, olha que interessante, ele intercede. Uma força não intercede. Emanação divina não intercede. Energia não intercede. Mas o Espírito, como uma pessoa, ele intercede por nós. Em Atos capítulo 13, versículo 2, Atos 20, 28 e 1 Coríntios 12, 11, ele dá dons, ele distribui dons. E por fim, em Jó capítulo 33, versículo 4, o que ele faz? Ele cria. Então, essas são as ações, ou parte das ações ministeriais do Espírito Santo em favor das pessoas. São atributos extremamente pessoais. Não são manifestações de algum tipo de energia ou força impessoal, mas são coisas que pessoas fazem. E além de tudo, quando nós olhamos para a Escritura e pesquisamos sobre o Espírito, nós descobrimos que a divindade do Espírito é atestada pela própria Escritura. Quer dizer, além dele ser uma pessoa, é uma pessoa que tem a particularidade de compor a Trindade, a divindade. Onde nós vemos isso? Em Atos 5, 3 a 4 e versículo 9, 1 Coríntios 3,16, Efésios 2, 22, 2 Coríntios 3,17, o Espírito é chamado de Deus. Então isso deveria dirimir qualquer dúvida de que o Espírito, além de ser pessoa, é pessoa divina. Ele é chamado de Deus na Escritura. Além disso, em Mateus 28, 19, 1 João 5, 7, 2 Coríntios 13, 14, nós encontramos a associação do Espírito com o Pai e o Filho na mesma igualdade. Como nós somos orientados a batizar as pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eles estão no mesmo nível de igualdade. Então, nós vemos claramente nesses textos que o Pai e o Filho estão associados igualmente com o Espírito. Não existe uma relação de subordinação, de o Pai é mais importante que o Filho e o Filho é mais importante que o Espírito. Não existe essa relação. Dentro da Trindade, a relação é de igualdade. Além de tudo, os atributos de Deus, quando nós lemos a Escritura, nós vamos descobrir que Deus é o quê? Deus é eterno, não é isso? É onisciente, onipresente, onisciente, não é as nossas classificações dos chamados atributos incomunicáveis de Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é eterno, Deus ele é criador. Quando nós olhamos para a Escritura, essas designações ou atributos são também atribuídos ao Espírito Santo. Em Hebreus 9,14, nós encontramos que o atributo da eternidade é dado também ao Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é, assim como Deus, eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, o Espírito é vida, assim como Deus é vida, o Pai, o Filho, também o Espírito. Em Salmo 139, 7, 8, esse texto é muito conhecido, né? Para onde irei, para onde me ausentarei do teu Espírito. Ou seja, o Espírito ele é onipresente, Salmo 139, 7 a 8. Ele está em todos os lugares. Um outro atributo igualmente atribuído ao Pai e ao Filho, Mateus 28, 19, é o atributo da santidade ou perfeição. Ele é santo, assim como o Pai, assim como o Filho. Um outro atributo também atribuído ao Espírito é o atributo que nós encontramos em 1 Coríntios 2,10, é o atributo da onisciência. Ele sabe de tudo. Ele sonda os nossos corações, conhece as nossas mentes. E em João 3,8, 1 Coríntios 12,11, um outro atributo exclusivo, um atributo incomunicável, que Deus não compartilhou com as criaturas, é o atributo da soberania. O Espírito, assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito é soberano. E um último atributo, muito atribuído
ao Espírito que prova a sua divindade, nós encontramos em Gênesis 1 e 2, e João capítulo 3, versículo 5, é o atributo da onipotência. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, assim como o Pai e assim como o Filho. Então, dada essa demonstração de que o Espírito é uma pessoa, e é uma pessoa que faz parte, que compõe a chamada Trindade, essa comunidade perfeita chamada de Trindade, Pai, Filho e Espírito, nós devemos rejeitar como heresia, como falso ensino, qualquer outra ideia, teoria, pensamento ou doutrina que não defenda a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Por fim, eu queria fazer uma abordagem sobre o texto que nós estamos falando em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, porque talvez no Antigo Testamento esse seja um dos textos mais conhecidos e mais importantes sobre o Espírito Santo, porque vai relacionar a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento com a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Então eu peço que você abra novamente, deixe aberto aí no livro de Joel, capítulo 2, 28 a 32, onde nós vamos entender de maneira bem breve a que se refere esse texto, essa profecia de Joel, capítulo 2, 28 e 32, como os irmãos sabem que ela se concretiza, ou tem o início da concretização, lá em Atos capítulo 2, por ocasião da descida do Espírito Santo, que é o que nos motiva tanto a falar sobre essa pessoa da Trindade. Nós, quando lemos Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, e acontecerá depois disso, que derramarei nesse, depois disso aqui ele está falando da restauração do povo de Deus, que nós encontramos no início de Joel, lá no capítulo 2, ele está tratando da restauração do povo. E após então esse momento em que a nação de Israel seria transformada, alcançada pela graça do Senhor, algo importantíssimo aconteceria. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, perceba que com base nesses dois versículos de Joel 28, de Joel capítulo 2, 28 e 29, nós temos aqui uma grandiosa promessa que deveria causar impacto em todo aquele que ouvisse. Porque se tinha algo, digamos assim, muito misterioso e muito difícil de ser previsto, era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre a ação do Espírito, talvez em outra oportunidade a gente possa tratar especificamente sobre a ação do Espírito no Antigo Testamento. Mas além do Espírito Santo no Antigo Testamento garantir a regeneração dos fiéis, além disso, ele agia de maneira específica e especial na vida de algumas pessoas, como por exemplo Sansão. Quando Sansão recebia o Espírito, sai de perto. Inclusive, o pessoal mostra a Sansão como um cara alto, forte, parrudo. Eu acho que Sansão era tipo eu, baixinho e gordinho. Porque o atributo da força de Sansão não era pela capacidade muscular dele, mas pela presença do Espírito. Estou brincando, viu? Talvez Sansão não fosse, talvez de fato ele fosse mais alto do que eu, que não é muito difícil, e mais forte também. Mas a gente via que o Espírito, ele trabalhava de uma maneira especial, apenas em algumas pessoas, especificamente os profetas. Porque os profetas é que tinham visões, os profetas é que profetizavam, eles que sonhavam. E era algo extremamente raro, eram homens especiais, eram situações muito específicas. E a figura que Deus está passando aqui para a gente é que no começo de Joel capítulo 2, existe uma mudança radical onde ele vai derramar
água e bênção sobre a terra, que as colheitas e as provisões do povo de Israel vão ser abundantes. Então, há uma abundância de riqueza material no começo de João capítulo 2. Então, ele derrama água, ele derrama chuva, e a chuva faz o pasto crescer, o gado se multiplica, a riqueza, a prosperidade material, a bênção. Então, essa riqueza, essa prosperidade, esse desenvolvimento econômico da nação de Israel, em Joel capítulo 2, no início, é uma demonstração da presença e da aprovação de Deus para aquele povo. E o que nós temos também agora em Joel capítulo 12, a partir do versículo 28, é uma outra maneira de Deus ele transbordar, de Deus abençoar e manifestar a sua presença, só que de uma maneira muito especial, que é compartilhando com a humanidade agora, não mais de bênçãos materiais, mas do seu próprio Espírito. Então veja como isso é grandioso, como isso é impressionante, porque aquela manifestação que era exclusiva para determinadas pessoas e determinadas ações, agora se estenderá por todas as pessoas. Obviamente aí não é todo pecador, mas o povo dele. Então veja só, existe uma grande promessa. Deus ele diz que fará isso no tempo vindouro. É uma determinação que ela não é humana, mas é divina. É Deus que está dizendo, eu derramarei, eu concederei, eu darei. Assim como eu derramei água sobre a nação de Israel e produziu colheita e trouxe bênção e trouxe a livre prosperidade, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. É uma promessa extremamente grandiosa em toda a sua extensão. É sobre toda a carne, é sobre toda a humanidade. É filho e filha, é jovem, é velho, até servos e servas receberão o Espírito de Deus. Não mais um grupo determinado a um tipo especial de gente. Não mais uma elite, como eram os reis, ou os sacerdotes, ou os artesãos do tabernáculo. Não apenas acompanhar para determinada função, como a música, como aquele feitor que trabalha com a madeira, preparando o tabernáculo do Senhor, mas é um derramar do Espírito com ampla liberalidade para que aquelas pessoas possam viver continuamente debaixo da orientação do Espírito. É uma promessa grandiosa por causa da sua extensão e é também uma promessa grandiosa por causa dos seus resultados. Eles vão profetizar, vão ter sonhos e vão ter visões, que eram características dos grandes homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, que desfrutavam de uma profunda comunhão com Deus. Então veja como esse derramar do Espírito Santo iria colocar o povo de Deus em um tipo poderoso de relação com o Pai, com o próprio Deus. Era outro nível. Então existe essa promessa, que nós, brevemente, vamos estudar a sua concretização a partir de Atos capítulo 2, de que ela foi parcialmente cumprida, em que de fato hoje os crentes estão debaixo dessa poderosa influência do Espírito sobre suas vidas. De que de fato o que nós fazemos, o que vivemos como crentes se deve a presença do Espírito em nós. Mas existe algo muito importante nesse texto também. É que o derramar do Espírito, ele chama atenção para outro evento também vindouro. O derramar do Espírito sobre toda a carne, claro, isso potencializa o trabalho da igreja. Isso permite com que o crente ele viva uma vida de obediência, de amor ao Senhor, mas ele também chama atenção para outro evento ainda vindouro, que é o que o texto diz, a partir do versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que o derramamento do Espírito ele mostra não é apenas que a igreja ou o povo de Deus está entrando num novo relacionamento com Deus, mas que o dia da vingança do Senhor está
cada vez mais próximo. O que se segue ao derramar do Espírito sobre toda a carne é o dia do Senhor. É o dia do ajuste de contas. Então, se para a igreja o derramamento do Espírito representa um tipo de adoção e um tipo de relacionamento até então incomparáveis, para os incrédulos, para os ímpios, significa que o dia do ajuste de contas está cada vez mais próximo. Porque o mesmo Deus que age com graça através do seu povo é o mesmo Deus que está preparando tudo para o dia do grande julgamento. E esse dia vai chegar. Então, quando o Espírito ele foi derramado, foi o primeiro sinal de que o tempo do fim tinha chegado. Então, em Atos capítulo 2, e os judeus eles devem ter compreendido dessa maneira, que quando o Espírito é derramado sobre aquelas pessoas, eles sabem que o tempo do fim chegou. Que o tempo do julgamento está próximo. E eu acho muito interessante como no versículo 31, esse dia é chamado para todo aquele que não crê. É o dia grande e terrível. Quer dizer, é algo tão além da expectativa que ele tem que usar dois adjetivos para descrever esse dia que vai chegar. Ele vai ser um dia grande, ou seja, incomparavelmente maior e mais importante do que qualquer outro dia dessa humanidade. E terrível. Não vai ser um dia bom para os ímpios, para os incrédulos, para aqueles que rejeitaram o chamado do Evangelho. É um dia terrível. É um dia tão terrível que diz a palavra que os ímpios vão se esconder nas cavernas e pedir que os montes se lancem sobre eles, para que eles se escondam da ira do Cordeiro. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja, esse dia é marcado. A partir dali começou o cronômetro do fim dos tempos. Mas os crentes, a partir do versículo 32, eles não se preocuparão porque estarão a salvo, pois eles invocaram o nome do Senhor. Não tem o que temer, porque eles invocaram o nome do Senhor. E eu queria concluir essa nossa primeira reflexão sobre esse tema, lembrando que o Espírito Santo é um tema teologicamente relevante. A não compreensão adequada sobre ele nos coloca em muitos problemas. Você começa a ver coisa e diz que é o Espírito. Você começa a sentir algumas coisas na sua cabeça, você está precisando tomar um remedinho, não é coisa do Espírito não, talvez é falta de algum remédio na sua cabeça, alguma coisa, aí a gente pode, ver um psiquiatra aí e tal, passar o contato, para você ter algum apoio. Se nós não compreendermos adequadamente quem é o Espírito e o que ele faz, isso vai nos colocar em muitos problemas. Mas ele também possui uma importância crucial na vida da igreja e na vida dos cristãos. Onde estão em nossa vida e na vida da igreja as evidências da presença real do Espírito Santo? Você consegue perceber na sua vida um tipo de poder que o Espírito concede ao cristão? Você vê isso em você? Consegue perceber de alguma maneira que ele está agindo? Ah, pastor, mas quais são essas evidências? Gálatas fala muito sobre isso, os frutos do Espírito. E nós vamos com certeza entrar nesse texto também. E se nós, ao olharmos para o tipo de espiritualidade, de relação que nós temos com Deus e com as pessoas, se nós olharmos e dissermos, olha, eu vejo muito pouco, quase nada do Espírito, isso não deveria nos incomodar profundamente? Porque nós não estamos falando do item opcional da vida cristã. Estamos falando sobre algo ou alguém que, se nós não tivermos a nossa vida cristã, ela não é possível. Não é que é difícil ser crente sem o Espírito. É impossível ser crente sem o Espírito.
Então, se nós olhamos para a nossa vida e não vemos evidência de que o Espírito trabalha, age em nós, isso deveria, no mínimo, nos incomodar, nos levar à oração, nos questionar por que espiritualmente somos tão improdutivos, porque espiritualmente as nossas orações são tão poucas, são tão carnais, porque a gente não evangeliza, porque a gente não tem amor na palavra, porque a gente não tem amor na comunhão dos santos no culto de domingo, porque a gente não gosta de escola bíblica dominical, porque a gente prefere passar 2, 3 horas vendo TV do que lendo a Bíblia. Será que isso é evidência do Espírito, irmãos? Será que esse tipo de atitude, comportamento, essa falta de entusiasmo com as coisas divinas, não é de fato uma manifestação de uma alma que está tão envolvida com o pecado, que o espírito está profundamente contristado? Inclusive essa palavra entusiasmado, o Dr. Shedd gostava muito de citar isso, né? Entusiasmado, enteos. Teos é Deus no grego. Então, quando você fala, eu estou entusiasmado, eu estou com Deus dentro de mim. Estou cheio de Deus. Talvez a nossa falta de entusiasmo seja a falta de Jesus na nossa vida, falta do Espírito. Então, nós deveríamos, nesse caso, em que nós olhamos para a Bíblia, para a promessa do derramamento do Espírito, para a presença do Espírito, o que Ele pode fazer e como Ele pode nos conduzir, nos guiar a resolver boas partes dos embrólios, problemas e dificuldades nas quais nós nos metemos. O Espírito é o nosso guia nessas coisas. Talvez seja o caso de nós lembrarmos a oração que nós somos estimulados a fazer em Lucas capítulo 11, 9 a 13. Você anota aí para você ler em casa, é um texto que todo mundo lê errado, pensa errado, fala errado, entende errado. Diz assim o texto: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Aí a gente para a leitura aqui. Eu preciso de um trabalho. E eu vou fazer o quê? Vou orar até conseguir um trabalho. Eu quero casar. As portas estão fechadas, o noivo ainda não conseguiu comprar casa, não? Jesus, fala. Então eu vou orar até Deus desenrolar esse negócio. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não possa orar por isso. Deve. A Bíblia diz que todas as nossas ansiedades devem ser lançadas diante do Senhor, independente de quais sejam. Uma vez minha mãe, ela disse, ela ligou para mim, eu era solteiro ainda na época, eu dei um cachorrinho de presente para ela. Eu lembrava aquele cachorrinho do Máscara. Eu não sei se meu amor chegou a conhecer não. Tanto que o nome do cachorro era Milo, que era o mesmo nome do cachorro do Máscara. Ela amava o cachorrinho e ele adoeceu. E ela ligou para mim chorando, perguntando se era pecado ela orar pelo cachorro. Disse, irmã, pode orar, mãe, não tem problema nenhum não. E se a gente tem essa disposição, mas veja só, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E a gente para aqui. Mas a gente precisa ler até o versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Esse texto está falando de bater, de insistir, de pedir o quê? O Espírito Santo. Então, se você está num momento difícil da sua vida espiritual, numa crise, numa sequidão, é como diz, né? Os olhos secos, coração seco, alma cansada, aflita, coração distante de Deus, que a gente pode estar aqui sentado e pode estar longe de Deus. E quando a gente está assim, e a gente não sabe nem por onde começar a busca da volta para casa, da restauração da nossa vida espiritual, o que a gente faz?
eu preciso do teu Espírito. Eu preciso, eu não consigo. E eu preciso que o Espírito do Senhor me guie pela saída desse imenso labirinto onde eu estou. Peça ao Espírito que ele lhe será concedido. É o que o texto está dizendo. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Não tem nada melhor que Deus ele pode lhe dar do que o Espírito Santo. Nada nesse mundo, nem os melhores templos, as melhores casas, as melhores pessoas, os melhores bens, as melhores formações, nada é mais precioso do que o Pai conceder a você a profusão, o derramar e a presença transformadora do Espírito. A gente está cabisbaixo, está com a vida toda arrebentada, todo cheio de dificuldades, todo cheio de problema, não sabe nem por onde começar. Está aí o primeiro ponto onde você pode começar a ter a sua vida transformada. De Deus, eu preciso do auxílio do teu Espírito. Agora você vai pedir isso até quando? Até quando Deus der. Porque, como diz o texto, pede e será dado, busca acharão, vocês vão bater e a porta será aberta. Buscar o Espírito Santo. É Ele que tem o poder de transformar a nossa vida. Ele está em nós, Ele age em nós. E eu espero, queridos, com esse tempo que nós vamos ter aqui durante nossos encontros de domingo, que Deus ele possa nos dar a oportunidade de fazermos essa oração. Deus, nos dá o teu Espírito. Como eu falei, eu não tenho a menor expectativa. Não sou pentecostal. Tinha um pastor amigo meu que era pentecostal. Falava em língua e tudo. Eu não tinha a menor inveja. Fui a muitos círculos de oração. Admiro as irmãs que oram. Aquelas irmãzinhas do coque, né? Como diz, é o BOP da Assembleia de Deus, né? O esquadrão de elite da Assembleia de Deus. Não tenho problema nenhum. Mas a minha expectativa sobre o Espírito não é de que ele me faça falar línguas estranhas, mas é que ele me dê as capacidades e habilidades que eu preciso ter para servir a ele de todo o meu coração. Então, que esse seja um tempo dessa reflexão. Que ele nos inspire a olhar para a nossa vida e ver que nós podemos ser muito mais do que hoje nós somos. Não para a nossa glória, não para a potencialidade, para o destravamento da nossa mentalidade, mas para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento.